Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. No vídeo de hoje eu quero comentar uma outra afirmação de que Maria seria, diríamos assim, a mulher profetizada em Gênesis 3,15, né? Por meio da qual Deus pisaria na cabeça da serpente, ou seja, venceria Satanás e suas hostes. Esta crença, obviamente, católica tem como base Gênesis 3,15 e também Apocalipse capítulo 12, onde os intérpretes católicos entendem que capítulo 12, quando fala de uma mulher vestida de branco, né, com uma coroa, brilhante como o sol, com a lua sobre os seus pés, esta mulher, na interpretação de teólogos católicos, seria Maria. Eu quero demonstrar para você, neste vídeo, que na verdade o foco de Apocalipse 12 não é Maria, e muito menos em Gênesis 3,15, ok? Mas vamos primeiramente ler o texto e vamos fazer uma breve análise de Apocalipse 12, levando em conta o contexto do capítulo e fazendo uso do método historicista para a interpretação das profecias. Em Gênesis 3,15, Deus, na conversa com a serpente, que de acordo com Apocalipse 12,9, estava sendo usada por Satanás para levar o ser humano à queda, Deus disse o seguinte: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Em primeiro lugar, aqui Deus está colocando uma inimizade entre os seres humanos e Satanás. Quando os seres humanos pecaram, o livre-arbítrio do ser humano ficou corrompido. Então Deus precisava tomar uma atitude, né? Deus precisava colocar dentro de nós pelo menos parte desse livre-arbítrio que nós perdemos com o pecado. Mesmo que o nosso livre-arbítrio não seja total, nós ainda temos algo do livre-arbítrio, porque do contrário não seríamos seres morais e responsáveis, né? Então Deus coloca aqui uma inimizade entre a mulher e os descendentes da mulher contra Satanás e os descendentes de Satanás. Contextualmente, a primeira aplicação aqui é uma inimizade entre Satanás e Eva e os descendentes de Eva, né? E uma inimizade entre Satanás e seus descendentes e os descendentes desta mulher que seria Eva. Profeticamente, mulher aqui não se refere a Maria, mas se refere à igreja. E é isso que eu quero mostrar aqui para você no estudo de Apocalipse 12. Ou seja, Cristo está aqui prometendo para Eva que por meio de um descendente de Eva, que seria obviamente Cristo, um ser divino humano, né? Cristo, ao encarnar, ele na cruz, ele pisaria na cabeça da serpente. Porém, ao Satanás torturar Cristo na cruz, equivaleria a Satanás ferir o calcanhar de Cristo. Então, profeticamente, a mulher aqui deixa de ser Eva e passa a ser a igreja. Ok? Vamos fazer uma análise aqui da Bíblia para comprovarmos isto. Em primeiro lugar, quando lemos Apocalipse 12, que fala da mulher vestida de branco, com a lua sobre os seus pés e com uma coroa sobre a cabeça, nós percebemos que Maria, a mãe de Jesus, está inclusa aqui na profecia, mas ela não é o foco. Por quê? O personagem central do capítulo 12, obviamente, é Cristo. Depois menciona-se um dragão perseguindo a mulher para tentar destruir o filho que dela nasceria. E você vê ao longo do capítulo que a perseguição desta mulher equivale à perseguição do povo de Deus.
Então, Maria não é a personagem discutida no capítulo 12, mas ela é também mencionada aqui. Porque a perseguição de Satanás contra o povo de Deus é uma perseguição também contra Maria, né? Porque Maria faz parte do povo de Deus. Então aqui, no capítulo 12, nós encontramos a visão que João teve, e eu vou começar a ler aqui os versículos, alguns dos principais, para ajudar a você nessa interpretação. E para nós contestarmos, obviamente, a opinião do padre Marcelo Rossi, com respeito, né, à sua pessoa, só discordando aqui de ideias, tá? Vou ler aqui na nova versão transformadora. Então foi visto no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. Então você vê aqui uma inclusão de Maria como parte do povo de Deus, e você vê a atitude do dragão de tentar destruir o filho que nasceria da mulher. Como que isso aconteceu? Primeiramente, identificamos este dragão como o Império Romano, que tentou, obviamente, matar Jesus quando Maria teve que fugir com José para o Egito, né? E também esse dragão representa Satanás, que na verdade utilizou o Império Romano para tentar destruir a pessoa de Cristo. E Maria está sim inclusa entre o povo de Deus perseguido. Verso 5, né? Na verdade verso 4 também diz que o dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. Quando você vai para Apocalipse 1:20, você vê que estrelas é um símbolo em profecia de anjos. Então, obviamente, que é uma referência também a Satanás, que em sua rebelião convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. E aí diz assim: quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então você vê aqui que o foco é o filho da mulher, é Cristo, e que ele foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Você não vê aqui Maria sendo arrebatada para junto de Deus e do seu trono. Vamos continuar então, fazendo agora outras análises no próprio capítulo, para você ver que Maria realmente está incluída em Apocalipse 12, porque ela faz parte do povo de Deus, mas o símbolo de mulher em profecia é a igreja, como o povo de Deus fiel, e por isso nós precisamos permitir que a Bíblia seja sua própria intérprete e não a tradição eclesiástica, tá bom? Eu vou apresentar aqui para você 7 provas que demonstram que Maria não é a mulher de Apocalipse 12, mesmo que ela esteja inclusa entre o povo de Deus. A primeira prova é a de que mulher em profecia representa todo o povo de Deus e não uma pessoa em particular. Nós temos evidências no Antigo e no Novo Testamento para isso. Vamos começar pelo Antigo Testamento, de que mulher em profecia simboliza o povo de Deus como um todo e não uma pessoa isolada, ok? O primeiro texto é Isaías, capítulo 54, versos 5 e 6. Pois seu marido, no contexto falando de Deus, não é? Pois seu marido será aquele que a fez, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta de seu lamento. Você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Então o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, foi comparado a uma mulher, a esposa do Deus de Israel. Então profeticamente, simbolicamente, mulher representa igreja. Outro texto no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 6, verso 2. Ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei.
Então aqui, mulher, na figura de uma filha, representa também a igreja, o povo de Deus, a igreja pura. Em contrapartida, uma mulher impura representa a igreja na sua fase apostatada. No Antigo Testamento vemos isso aqui, por exemplo, em Jeremias, capítulo 3, verso 20, que diz o seguinte: mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Então, uma mulher adúltera representa o povo de Deus numa fase apostatada. Você pode encontrar isso também em Jeremias, capítulo 23, versos 2 a 4. Então, essas são as evidências no Antigo Testamento de que mulher representa o povo de Deus. Uma mulher pura representa o povo de Deus quando está próximo a Deus, ou seja, representa a igreja pura, diríamos assim, e uma mulher impura representa a igreja na sua fase apostatada. No Novo Testamento também temos evidências para essa interpretação. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, o apóstolo Paulo diz: pois o cuidado que tenho com vocês, falando da igreja de Corinto, vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva, pura a um único marido, Cristo. Então a igreja de Corinto é comparada a uma noiva pura, que será apresentada ao seu marido, que é Cristo. E quando você lê Efésios 5, não é? 21 a 32, você vê que quando Paulo fala ali que o marido deve amar a igreja como ao próprio corpo e dá instruções para a família, ele compara o esposo a Cristo e a mulher à esposa de Cristo. Em Efésios 5, ali 21 até 32. Então, de acordo com o texto bíblico, igreja em profecia representa todo o povo de Deus. Tá, ok? Essa é a primeira razão para não crermos que Maria é o foco de Apocalipse 12, que não seria ela que pisaria na cabeça da serpente, mas o descendente dela, que é Cristo. Porque foi ele que morreu na cruz. E ao morrer na cruz, diz Colossenses 2, 14 e 15, ele expôs Satanás e as potestades à vergonha pública. Então quem pisou na cabeça da serpente não foi Maria, foi Cristo, por meio de sua morte na cruz e, obviamente, sua ressurreição também. Segunda razão para Maria não ser o foco de Apocalipse 12, não apenas Maria, mas todo o povo de Deus é perseguido em Apocalipse 12. Veja, por exemplo, o versículo 6, de Apocalipse capítulo 12. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Veja, 1260 dias, quando fazemos uso do método historicista de interpretação, automaticamente fazemos uso do princípio de ano para interpretarmos as profecias. E de acordo com números 14 e 34, Ezequiel capítulo 4, versos 5 a 7, e de acordo com o estudo de Daniel capítulo 9, né, percebemos que um dia equivale a um ano em profecia. Então aqui fala que a mulher seria perseguida por 1260 dias proféticos ou 1260 anos. E obviamente Maria não viveu tudo isso. Né? Esses 1260 anos equivalem ao período em que a igreja medieval perseguiu os cristãos. Isso foi de 538 a 1798, né, quando o Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte, pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. Então, você percebe que esta profecia dos 1260 dias, anos, não pode ser aplicada a Maria, mas a todo o povo de Deus que foi perseguido ao longo da história. Então, Maria não se encaixa aqui neste tempo de perseguição de 1260 dias, anos. Tá, ok? Terceira razão, os descendentes da mulher de Apocalipse 12 seriam perseguidos também no fim dos tempos. É o que diz o verso 17. E aqui prova
que não pode realmente ser uma referência a Maria, por quê? Nós não temos filhos de Maria, a não ser Jesus, e ainda mais vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. E o verso 17 diz assim: o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então você vê aqui que os descendentes desta mulher seriam perseguidos pouco antes da volta de Cristo. Se literalizarmos o capítulo e dissermos que a mulher refere-se a Maria, teríamos de literalizar também os descendentes dela. E aí teríamos que crer que Maria teve mais filhos. E filhos que viveriam até o final dos dias pouco antes da volta de Cristo. Então é muito mais lógico crermos que Maria, na verdade, que mulher é um símbolo de igreja e que esses descendentes da mulher que seriam perseguidos pouco antes de Cristo voltar, seriam os cristãos fiéis, né, que fazem parte da igreja pura de Cristo nessa terra. Ok? Quarta razão, para não crermos que Maria é o foco de Apocalipse 12, a vitória de tais descendentes da mulher se dará pelo sangue de Cristo e não pela intercessão de Maria. Isso está no verso 11, isso aqui é muito revelador. Diz aqui, ó, eles o derrotaram, ou seja, derrotaram o dragão, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Então, o que fez com que os descendentes da mulher derrotassem o dragão e vencessem a perseguição foi o quê? O sangue do Cordeiro de Jesus e o testemunho que deram sobre Jesus. Nada da intercessão de Maria é apresentado como sendo a razão da vitória dos descendentes da mulher. Então Maria aqui realmente está totalmente fora de contexto. Outra razão para Maria não ser o foco da profecia encontramos no próprio versículo 1, que diz assim, ó, que esta mulher tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A palavra coroa, do grego Stéphanos, se refere a uma coroa de um vencedor e não a uma coroa real. Tá? Se fosse uma coroa real, a palavra utilizada seria aqui diadema. E quando nós lemos Apocalipse 2:10, que fala dos vencedores, né, que serão recompensados por Deus com uma coroa, aqui Apocalipse 2:10 diz assim, ó, se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aqui é a palavra Stéphanos, que é uma coroa de vencedor. Esta coroa de vencedor será dada para todos os filhos de Deus e não apenas para Maria. Se ela tivesse, por exemplo, uma prerrogativa de rainha dos céus, a coroa que ela deveria receber não é Stéphanos no grego, deveria ser diadema. Ok? Então, esse tipo de coroa que a mulher tem não é coroa de uma rainha, é uma coroa de um vencedor, de uma perseguição. E assim como todos os demais justos, Maria, mãe de Jesus, receberá esta coroa Stéphanos de vencedor, e é, de acordo com o verso 11, pelo sangue do Cordeiro e não pela intercessão dela. Então, nós precisamos aceitar o que o texto bíblico ensina se quisermos estar de acordo com a Bíblia. Outra razão, estamos indo para o final, que nos leva a crer que Maria não é o centro de Apocalipse 12. O capítulo 12 declara que o reino de Deus e de Cristo permanecerá para sempre, e não o reino de Maria. Maria não faz parte do governo do reino celestial. Diz aqui o verso 10, ó. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Aqui diz que no desfecho do conflito cósmico, quando Cristo vence Satanás na cruz, quando Cristo pisa na cabeça da serpente e não Maria, acontece a vitória de Deus e diz que por isso o reino de Deus e a autoridade de Cristo são estabelecidos. E Maria não está presente no governo celestial. E a última razão, não é? A sétima razão para Maria não ser parte aqui
não ser o foco central do capítulo 12, os descendentes, ou seja, a igreja do fim dos tempos, é um dos focos do capítulo, do contexto do Apocalipse, de acordo com Apocalipse 14, 12. Você vê em Apocalipse 14, 12, que não há o foco numa pessoa em específico, mas no povo de Deus como um todo, do qual Maria, obviamente, fez parte, né? E Apocalipse 14, 12 diz assim, ó, isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Então veja que além de Cristo ser o foco no desfecho final do conflito cósmico, assim como no início, o povo de Deus, os filhos de Deus, fiéis a Deus, que rejeitaram ao poder perseguidor, as insinuações, a autoridade do poder perseguidor, representado pela besta em Apocalipse 13, esses são os descendentes da mulher que serão obedientes à palavra de Deus, aos seus mandamentos, e que preservarão a fé de Jesus. Então o foco é no Filho de Deus, nos filhos de Deus como um todo, e não simplesmente em Maria. Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal.